Imagine acordar em uma manhã comum sem saber que sua vida mudaria para sempre. José era um jovem sonhador. Seu pai o amava muito e lhe deu uma bela túnica colorida, mas seus irmãos sentiam inveja dele. A cada sonho que José contava, o ódio deles crescia ainda mais. Um dia, seu pai pediu que José fosse até o campo para ver como seus irmãos estavam cuidando dos rebanhos. José partiu sem imaginar o que o aguardava. Quando os irmãos o viram ao longe, começaram a conspirar. Lá vem o sonhador, disseram. A inveja havia tomado conta de seus corações. Primeiro, pensaram em tirar sua vida, mas depois decidiram algo que marcaria José para sempre. Eles arrancaram sua túnica colorida, o símbolo do amor de seu pai, e o lançaram dentro de um poço profundo e seco. Imagine o medo daquele jovem, sozinho, assustado, chamando pelos irmãos, pedindo ajuda. Mas ninguém o ouviu. Enquanto José chorava no fundo do poço, seus irmãos sentaram-se para comer, como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, uma caravana de comerciantes passou pelo local. Então seus irmãos tiveram uma ideia cruel. Venderam José como escravo. Por algumas moedas de prata, entregaram o próprio irmão a desconhecidos. José foi levado para uma terra distante, acorrentado, sem saber se voltaria a ver seu pai novamente. Enquanto isso, os irmãos pegaram a túnica de José, mancharam-na com sangue de animal, e a levaram para o pai. Quando o pai viu aquela túnica, acreditou que seu filho havia morrido. Seu coração foi despedaçado. Durante muitos anos ele chorou a ausência do filho que tanto amava. José também sofreu. Foi escravo, foi injustamente acusado, foi preso. Passou noites escuras sem entender por que tantas coisas ruins estavam acontecendo, mas Deus nunca o abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava preparando algo maior. Anos depois, José se tornou um homem importante no Egito e teve a oportunidade de reencontrar seus irmãos. Eles esperavam vingança, mas encontraram perdão. José os abraçou e disse palavras que atravessaram os séculos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. A história de José nos ensina que até as lágrimas mais dolorosas podem fazer parte de um propósito maior. Quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo a nossa história. E às vezes, o capítulo mais triste é apenas o começo de um milagre. José foi retirado do poço, mas sua dor estava longe de terminar. Enquanto a caravana seguia pelo deserto, ele olhava para trás tentando enxergar sua terra pela última vez. Cada passo do camelo o levava mais longe de casa, mais longe de seu pai. As noites eram frias, os dias eram longos, e as lágrimas de José molhavam seu rosto, enquanto ele se perguntava: Deus, por que isso aconteceu comigo? Ao chegar ao Egito, José foi vendido como escravo para um homem importante chamado Potifar. Mesmo sofrendo, José não abandonou sua fé. Todos os dias ele trabalhava com dedicação, e Deus estava com ele. Com o tempo, Potifar percebeu que José era diferente. Tudo o que ele fazia prosperava. Então o colocou como responsável por toda a sua casa. Parecia que finalmente a vida estava melhorando, mas uma nova tristeza estava chegando. José foi acusado injustamente de algo que nunca fez. Ninguém acreditou em sua palavra. Sem ter culpa alguma, ele foi lançado na prisão. Mais uma vez, seus sonhos pareciam destruídos. Mais uma vez, ele se viu sozinho. Nas noites escuras da prisão, José poderia ter desistido. Poderia ter deixado a amargura tomar conta de seu coração, mas escolheu confiar em Deus. E foi exatamente naquele lugar de sofrimento que Deus começou a abrir uma porta que ninguém imaginava. A prisão que parecia o fim da história estava prestes a se tornar o caminho para algo extraordinário. Porque quando Deus tem um propósito para alguém, nem o poço, nem a escravidão, nem a prisão conseguem impedir seus planos. E sem saber, José estava cada vez mais perto do milagre que mudaria sua vida para sempre. Os dias passavam lentamente na prisão. José continuava preso por algo que não tinha feito.
Parecia que todos haviam se esquecido dele, mas Deus não. Certa manhã, 2 homens importantes do rei do Egito foram lançados na mesma prisão, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Numa noite, os 2 tiveram sonhos misteriosos. Ao amanhecer, estavam preocupados e assustados. José percebeu a tristeza em seus rostos e perguntou: "Por que vocês estão tão abatidos hoje?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há ninguém para interpretá-los." Então José disse: "As interpretações pertencem a Deus, contem-me os sonhos." Depois de ouvir cada detalhe, José explicou o significado dos sonhos. E exatamente como Deus revelou, tudo aconteceu. O copeiro voltou ao seu cargo no palácio. O padeiro não teve o mesmo destino. Antes de partir, José fez um pedido ao copeiro: "Quando estiver diante do rei, lembre-se de mim." Mas o copeiro esqueceu. Mais uma vez José ficou sozinho. Mais uma vez teve que esperar. Passaram-se 2 longos anos. 2 anos de silêncio. 2 anos sem respostas. Até que uma noite tudo mudou. O faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve sonhos assustadores. Nenhum sábio conseguiu explicar o significado. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Naquele instante, o destino de José estava prestes a mudar para sempre. O prisioneiro esquecido seria chamado ao palácio do rei, e Deus transformaria anos de sofrimento em uma bênção que ninguém poderia imaginar. José foi levado às pressas da prisão para o palácio. Pela primeira vez em muitos anos, ele viu a luz do sol sem grades à sua frente. Os guardas o lavaram, trocaram suas roupas e o conduziram até a presença do faraó. O homem mais poderoso do Egito estava perturbado. Ninguém conseguia explicar seus sonhos. Quando José entrou no grande salão, todos olharam para aquele ex-prisioneiro. O faraó então disse: "Ouvi dizer que você consegue interpretar sonhos." José respondeu humildemente: "Eu não posso, mas Deus dará ao faraó a resposta que ele procura." O silêncio tomou conta do palácio. Então o faraó contou seus sonhos. Falou sobre 7 vacas gordas que saíam do rio e depois 7 vacas magras que devoravam as primeiras. Depois contou sobre 7 espigas cheias e bonitas que foram engolidas por 7 espigas secas e queimadas. Todos esperavam a resposta. José fechou os olhos por um instante e ouviu a direção de Deus. Então disse: "Os 2 sonhos têm o mesmo significado. Deus está mostrando ao faraó o que acontecerá. Haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito. As colheitas serão enormes. Os celeiros ficarão cheios. Mas depois virão 7 anos de fome tão severa que as pessoas esquecerão os anos de prosperidade." O faraó ficou impressionado. Mas José continuou: "Escolha um homem sábio para armazenar alimentos durante os anos de fartura. Assim o povo sobreviverá quando a fome chegar." Os conselheiros se entreolharam. Ninguém tinha pensado em algo tão inteligente. Então o faraó tomou uma decisão surpreendente. "Existe alguém mais sábio do que este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Naquele mesmo dia, José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. O escravo se tornou líder. O prisioneiro se tornou autoridade. Aquele que chorava sozinho no poço agora recebia a honra diante de uma nação inteira. O faraó colocou um anel em sua mão, vestiu-o com roupas nobres, e ordenou que todos respeitassem José. Anos se passaram, e tudo aconteceu exatamente como Deus havia mostrado. Os 7 anos de fartura chegaram. José organizou celeiros gigantescos. Tanto alimento foi armazenado que ninguém conseguia contar. Depois vieram os 7 anos de fome. A seca atingiu várias terras. Os campos ficaram vazios. As famílias passaram necessidade. Mas o Egito tinha comida. Pessoas de todos os lugares viajavam para comprar alimento. Entre essas pessoas estavam os próprios irmãos de José. Eles não sabiam, não imaginavam, mas estavam prestes a encontrar o irmão que haviam vendido anos atrás. Quando chegaram ao Egito, se ajoelharam diante do governador. E naquele instante, José os reconheceu. Seu coração disparou. Ali estavam os homens que o haviam jogado no poço. Os homens que destruíram sua juventude. Os homens que causaram tanta dor. Mas eles não reconheceram José. O menino sonhador havia se tornado um homem poderoso. José sentiu uma mistura de emoções. Lembrou-se do poço. Lembrou-se das correntes. Lembrou-se das noites chorando na prisão. As lágrimas quase vieram aos seus olhos. Mas ele se controlou. Pela primeira vez em muitos anos,
Estava frente a frente com aqueles que mudaram sua vida para sempre, e agora tinha uma escolha. Poderia se vingar, poderia fazê-lo sofrer, poderia devolver toda a dor que recebeu, mas Deus estava trabalhando em seu coração, e uma das cenas mais emocionantes da Bíblia estava prestes a acontecer. José finalmente revelará sua verdadeira identidade. Seus irmãos ficarão aterrorizados, mas ninguém imagina as palavras que ele está prestes a dizer.